Olá a todos! No vídeo de hoje vamos trabalhar uma dúvida muito importante para quem atua na área criminal. Afinal, o Superior Tribunal de Justiça passou a exigir para a fixação da indenização mínima na sentença penal condenatória, não apenas o pedido expresso, mas também a indicação do valor pretendido? A resposta correta é sim. Em regra, o STJ passou a exigir os dois requisitos, mas com uma ressalva muito importante para os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Essa distinção é essencial, porque muita gente ainda está aplicando precedentes antigos ou generalizando entendimentos que hoje já não valem para todas as hipóteses. Para começar, é preciso lembrar o ponto de partida normativo. O artigo 387, inciso 4 do Código de Processo Penal autoriza o juiz criminal, ao proferir sentença condenatória, a fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração. Durante bastante tempo, a jurisprudência do STJ oscilou sobre a extensão desse poder judicial, especialmente quanto a três pontos: se era indispensável pedido expresso, se seria necessário indicar o valor pretendido e se havia necessidade de instrução probatória específica sobre o dano. Essa discussão amadureceu ao longo dos anos e acabou sendo refinada pela terceira seção do STJ. A primeira grande referência obrigatória é o tema 983 do STJ, julgado sob o rito dos repetitivos, no RESP 1643051, de relatoria do ministro Rogério Schietti Cruz, julgado pela terceira seção em 28 de 2 de 2018. O STJ fixou a tese de que, nos casos de violência contra a mulher praticado no âmbito doméstico familiar, é possível a fixação do valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, independentemente de instrução probatória específica. Em outras palavras, nessa hipótese especial, o pedido precisa existir, mas o valor não precisa estar identificado desde a denúncia, porque o dano moral é tratado como presumido. Esse entendimento do tema 983 foi reafirmado de forma muito expressiva em julgamento posterior da Corte Especial na APN 1079, de relatoria do ministro Antônio Carlos Ferreira, julgada por unanimidade em 15 de 10 de 2025, conforme divulgado pelo próprio STJ em dezembro de 2025. Nesse caso, a Corte afirmou que o dano moral decorrente de violência doméstica e familiar contra a mulher tem natureza in re ipsa, ou seja, é presumido, bastando a comprovação do fato ofensivo para legitimar a reparação moral, sem necessidade de prova específica do abalo. Esse julgado não substitui o tema 983, mas o reforça. Mostra que a orientação protetiva nessa matéria permaneceu viva e até se consolidou ainda mais. Agora vem a virada mais importante para a regra geral. No RESP 1986672, de relatoria do ministro Ribeiro Dantas, julgado pela terceira seção em 8 de 11 de 2023, o STJ firmou um entendimento mais rigoroso para os casos de dano moral presumido, fora da exceção da violência doméstica. A terceira seção assentou que, para a fixação do valor indenizatório mínimo por danos morais, com base no artigo 387, inciso 4, do Código de Processo Penal, é necessário que exista pedido expresso da acusação ou da parte ofendida com indicação do valor pretendido, em observância ao contraditório, à ampla defesa, ao princípio da congruência e ao sistema acusatório. O acórdão ainda deixou claro que essa orientação não se aplica aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, que continuam regidos pelo tema 983. Esse precedente é realmente um divisor de águas. A lógica adotada pela terceira seção foi a seguinte: se a acusação quer que o juízo penal fixe uma indenização mínima, não basta um pedido genérico de reparação. É preciso que o réu saiba, desde a imputação, que há uma pretensão patrimonial concreta contra ele. E qual é o montante pretendido? Justamente para que possa exercer contraditório efetivo. Daí a referência feita pelo STJ
ao artigo 3º do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 292, inciso 5, do Código de Processo Civil. O tribunal entendeu que deixar para o juiz arbitrar um valor sem provocação quantitativa da parte implicaria enfraquecimento da defesa e potencial violação da congruência. Esse novo entendimento foi aplicado logo depois no ARESP 1797301, de relatoria do ministro Rogério Schietti Cruz, julgado pela 6ª turma. Nesse caso, o ponto central foi o seguinte: o pedido de indenização mínima formulado apenas pelo assistente de acusação não supre a ausência do requerimento na denúncia. O STJ destacou que o pedido reparatório deve constar da peça acusatória inicial, com a delimitação necessária, e que não basta a vítima ou assistente tentar introduzir posteriormente essa pretensão sem que ela tenha integrado adequadamente a acusação desde o início. Então, resumindo a fotografia atual da jurisprudência do STJ em matéria de reparação mínima no processo penal, a orientação contemporânea é que há necessidade de pedido expresso e de indicação do valor pretendido, especialmente após o julgamento do RESP 1986672. Porém, essa exigência não vale da mesma forma para os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, porque ali prevalece a tese repetitiva do tema 983, segundo a qual o pedido é indispensável, mas a quantificação prévia pode ser dispensada. Há ainda um cuidado adicional quando se fala em dano material. Nessa hipótese, o STJ mantém a orientação mais exigente quanto à necessidade de base empírica para a fixação do valor. Um precedente bastante citado nessa linha é o agravo regimental no ARESP 1361693, da 5ª turma, no qual se afirmou que a reparação de danos materiais, além de pedido expresso, pressupõe indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, para possibilitar ao réu o exercício pleno do contraditório. Ou seja, no dano material, a exigência costuma ser ainda mais rigorosa do que no dano moral presumido. Na prática forense, isso muda bastante a forma de redigir a denúncia, este crime e até as alegações finais. A estratégia mais segura hoje, formular desde logo um pedido de reparação mínima, com redação clara, indicar o valor pretendido, ou ao menos um valor mínimo certo, e expor a base fática da pretensão indenizatória. Se houver dano material, o ideal é já apontar os elementos de prova correspondentes. Se o caso for de violência doméstica contra a mulher, continua sendo possível pedir a reparação moral mínima, sem liquidação prévia exata, desde que haja pedido expresso. Portanto, a resposta técnica atualizada e fiel à jurisprudência do STJ é essa. Sim, o STJ vem exigindo pedido e valor para a condenação em indenização no âmbito criminal, como regra geral, mas não na mesma intensidade nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, em que subsiste a exceção do tema 983, fundada no dano moral presumido.